Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo meu vídeo. E a aula de hoje é continuação de geometria plana. Só que nessa aula a gente vai focar apenas nas áreas das nossas superfícies planas, ok? Eu começo com você falando de quadrado, retângulo e losango, alguns quadriláteros aqui, né? E depois eu continuo falando também de trapézio, falo também de paralelogramo, até a gente chegar em diversas maneiras de encontrar a área de um triângulo, passando também pela circunferência, além de falar também de polígonos regulares, como que a gente vai encontrar a área de cada um deles, tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, área é você saber a medida da superfície de uma determinada região, ok? Então, eu vou precisar de duas dimensões nesse caso. Eu vou trabalhar no quadrado com a dimensão base e a dimensão altura, ou, melhor dizendo, comprimento e largura. Só que no nosso quadrado, tanto o comprimento, tanto a nossa base, quanto a nossa altura ou a nossa largura são do mesmo tamanho. Então, quando eu faço o cálculo da área do nosso quadrado, quando eu multiplico cada um desses valores aqui, ó, eles são valores iguais. Isso significa que a área nada mais vai ser do que L vezes L, ou simplesmente L ao quadrado, beleza? Vamos continuar. No retângulo, a gente continua utilizando a mesma técnica. Temos a nossa base, ou o nosso comprimento, e temos a nossa largura, ou a nossa altura. A base e a altura no retângulo, eles são diferentes, ok? Então, no quadrado, base e altura eram iguais. Aqui, base e altura são diferentes. Então, para a gente calcular a área, a gente vai multiplicar a nossa base B pela nossa altura H. Só isso. Muito fácil, né? Para a gente terminar esse primeiro quadro, chegamos no losango, um outro quadrilátero importante para a gente, né? Esse quadrilátero aqui é sempre bom a gente lembrar que ele possui todos os quatro lados iguais, porém os ângulos eles são diferentes. Perceba, esse ângulo é igual a esse, porém esse par de ângulos é diferente desse outro par de ângulos. Tranquilo? Por isso que ele não é um quadrado. Ele possui todos os lados iguais, mas dois pares de ângulos diferentes. E aí, uma característica importante é que ele vai possuir duas diagonais de tamanhos diferentes. Eu tenho a diagonal Dzão, que é a diagonal maior, e tenho a diagonal pequena, que é a chamada diagonal menor, ou Dzinho. É fácil de você perceber que o losango, ele nada mais é do que metade do nosso retângulo. Ou seja, nós vamos pegar essa base, que na verdade é a diagonal maior, multiplicar por essa altura, que na verdade é a diagonal menor, e dividir por 2. Só isso. Dzão vezes Dzinho dividido por 2 é a área do nosso losango, ok? Vamos continuar, vamos falar das outras figuras planas importantes aqui. Pessoas, finalizando os nossos quadriláteros notáveis, então passamos por quadrado, retângulo, losango, chegamos a paralelogramo e trapézio, para depois a gente já partir para os nossos triângulos. O paralelogramo, ele é fácil de você perceber o seguinte, qual que é a característica principal dele? Ele possui lados opostos iguais, beleza? Além de ângulos opostos também serem iguais, certo? A diferença dele para o nosso retângulo é que no retângulo todos os ângulos são iguais a 90 graus. O que eu quero que você perceba? Eu tenho uma determinada base B e eu tenho uma determinada altura H que está do lado de fora do nosso paralelogramo. Ou, se você quiser, se você estiver representando aqui por dentro, ele também está aqui dentro, ok? O importante é, a nossa altura não é esse lado oblíquo. A altura sempre tem que formar ângulo de 90 graus, ok? O que eu quero que você perceba? Se eu pegar essa partezinha aqui, ó, esse triângulozinho,
e transferir ele para essa parte que está pontilhada, eu quero que você enxergue que nós teremos um retângulo com base B e altura H. Isso significa que a área do paralelogramo nada mais vai ser do que base vezes altura. Só isso. Muito fácil, né? Vamos terminar essa parte de quadriláteros notáveis fazendo agora o trapézio. Característica principal do trapézio, ele tem lados opostos de medidas diferentes, tanto aqueles paralelos quanto aqueles oblíquos. Caso os nossos oblíquos sejam iguais, a gente está trabalhando com um trapézio isósceles, tranquilo? Então vamos lá. Esses dois lados eles são paralelos e são diferentes. A gente vai chamar o Bzinho de base menor e vamos chamar o Bzão de base maior. Importante, a altura vai sair lá do Bzinho e vai vir até o Bzão, obrigatoriamente formando ângulo de 90 graus. Falou altura, tem que formar ângulo de 90 graus. E aí o que eu quero que você perceba? Eu já fiz o desenho para ficar mais fácil de você perceber. Eu quero que você veja que se eu duplicar esse nosso trapézio, porém invertendo ele, nós vamos formar aqui uma figura que acabamos de ver, o nosso paralelogramo. Só que tem um detalhe. A nossa base desse paralelogramo não é só Bzão. Se eu trouxe esse trapézio para cá, esse Bzinho veio aqui para baixo. Ou seja, a nossa base vai ser a soma do Bzão com o Bzinho. Bzão mais Bzinho. E a nossa altura vai ser esse valorzinho aqui, ó. H, que sai lá da base menor, vem em direção à base maior e forma ângulo de 90 graus. Então perceba, nós temos um paralelogramo, a área é base vezes altura. A base, a partir de agora, é Bzão mais Bzinho vezes a altura. Cuidado, hein? Aqui é um número só, tem que estar entre parênteses. E como você já percebeu, eu não vou utilizar essa parte em vermelho. Ou seja, metade dela vai ser descartada. Então eu vou querer apenas a outra metade. Divide por 2 essa base maior mais base menor vezes a altura. Como curiosidade aqui, falei para você quando estava falando de quadriláteros notáveis na parte do trapézio, que base maior mais base menor dividido por 2 é a nossa chamada base média. Então, uma outra forma de você calcular a área é a base média vezes a altura do trapézio. Beleza? Terminamos a parte de quadriláteros. Vamos agora a várias formas de você descobrir a área de um triângulo. Chegamos, sem dúvida nenhuma, à figura mais importante que nós temos, o triângulo. A partir desta figura, vários exercícios conseguem ser resolvidos. Então vamos lá. Primeiro, eu te passo a forma mais básica da gente descobrir a área de um triângulo. O que eu quero que você perceba? Tem o meu triângulo aqui em roxo, com uma determinada base B e uma altura H. Perceba que a altura saiu do vértice, foi em direção ao lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. E se eu replicar esse nosso triângulo e colocá-lo de forma contrária e juntar essas duas figuras, eu quero que você perceba que nós formamos aqui um paralelogramo. Esse paralelogramo, ele tem uma base B e uma altura H, ou seja, a área dele é base vezes altura. Entretanto, essa parte em vermelha não vai ser usada. Eu vou usar apenas essa metade em roxo. Então eu vou pegar a base vezes a altura e dividir por 2. É a fórmula mais famosa do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Muito fácil, né? Vamos continuar. Eu te coloco aqui para você mais duas outras formas. Só que agora com triângulos específicos. O primeiro quando for um triângulo retângulo e o outro quando for um triângulo equilátero. Vamos no retângulo primeiro. Quando é triângulo retângulo, eu preciso lembrar que o meu A
na verdade, é a minha chamada hipotenusa, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E o B e o C, que são os outros dois lados, eles possuem um nome diferente, que são os meus catetos. É sempre bom lembrar que quando eu tenho um triângulo retângulo, é válido que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, ou o Teorema de Pitágoras, beleza? O que a gente quer aqui? Nossa base é esse ladinho C. E a altura relativa a essa base tem que formar ângulo de 90 graus com ela. Quem forma ângulo de 90 graus com essa base é o outro lado B, ou seja, a multiplicação entre os meus catetos é a mesma coisa que base vezes altura. Como é triângulo, eu preciso dividir por 2. Então, se você se depara com um exercício que pede área de triângulo retângulo, basta multiplicar os catetos e dividir por 2. Fácil, né? Vamos ao triângulo equilátero para a gente passar as outras formas de área através de triângulo. Triângulo equilátero, principal característica, todos os lados são iguais. Temos aqui a nossa altura, saiu do vértice, foi em direção ao lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. E aí é importante você saber que essa altura ela é dada por uma formulazinha. L raiz de 3 sobre 2. Como que descobre? Através de Pitágoras, ok? E essa área, que é o nosso intuito da aula de hoje, ela vai ser dada por L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, que nada mais é do que a multiplicação dessa base L vezes essa altura L raiz de 3 sobre 2, também dividindo por 2. Perceba que sempre a gente respeita essa fórmula inicial, beleza? Muito tranquilo, se você se deparar com qualquer um desses dois casos aqui especiais, você já tem fórmulas mais rápidas de serem resolvidas, ok? Vamos continuar mostrando algumas outras maneiras de descobrir a área de um triângulo. Pessoas, temos mais casos aqui para descobrir a área de um triângulo. Eu tenho mais duas novas maneiras aqui. A primeira é a chamada fórmula de Heron. Quando eu tenho somente os meus lados como informação, A, B e C, não tenho a altura, não sei se é retângulo, não sei se é equilátero, eu tenho uma determinada fórmula que vai utilizar o nosso chamado semiperímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Se eu quero semiperímetro, basta que eu some todos os lados e divida por 2. Tranquilo? E aí a fórmula da área vai ser dada da seguinte maneira. Toda essa informação aqui está dentro de uma raiz quadrada. Quem é a informação? É o semiperímetro multiplicado pelo semiperímetro menos o lado A, multiplicado pelo semiperímetro menos o lado B, multiplicado pelo semiperímetro menos o lado C. Multiplica todos esses resultados e tira a raiz quadrada. Fórmula conhecida como fórmula de Heron. Me vem na cabeça agora um exercício, se eu não me engano, da Unicamp, que trabalha dessa forma. Só que o exercício te ajuda, ele te passa essa fórmula, tranquilo? Caso o exercício não te dê essa fórmula, sempre bom você ter ela em mente, tranquilo? Então vamos continuar. Tenho agora uma fórmula utilizando o seno de determinado ângulo. Dá uma olhada aqui que é fácil de você entender. Eu tenho um triângulo com lado A, B e C, tenho uma determinada altura H. E tenho um ângulo alfa. Eu vou descobrir o seno desse ângulo alfa. Como eu estou trabalhando com um triângulo retângulo aqui, seno nada mais é do que cateto oposto H sobre a hipotenusa B. Então o seno do alfa vai ser dado por H sobre B. Se eu quero isolar essa altura, ou seja, o B que está dividindo, eu faço passar multiplicando. Isto é, a altura passa a valer o B vezes o seno de alfa, ok? Guarda essa informação. Volta um pouquinho e lembra comigo, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2.
A base, nesse caso, vale C e a altura vale H, dividido por 2. Só que a gente acabou de isolar a altura. Essa altura é B vezes seno alfa. Se eu substituir esse valor aqui, a gente vai ter que a área é C vezes B vezes o seno de alfa sobre 2. Ou, muito importante, esse ângulo alfa é o ângulo formado por esses dois lados. De novo, esse ângulo alfa é o ângulo formado por estes dois lados. Então perceba, tem o lado B, tem o lado C. Que ângulo que eles formaram? O alfa. Então eu vou utilizar o seno deste ângulo. Tranquilo? Faltam mais duas. Quando o triângulo está inscrito e quando o triângulo está circunscrito a uma circunferência. Vamos lá. Finalmente chegamos às duas últimas fórmulas de triângulo. Primeiro, o triângulo inscrito e depois o triângulo circunscrito. Ou seja, primeiro o triângulo está dentro da circunferência e depois ele está do lado de fora. O que vai ser importante aqui para a gente? Ter o conhecimento do raio dessas circunferências, ok? Então, nesse primeiro caso, quando o triângulo está inscrito na circunferência, a área vai ser dada pela multiplicação dos três lados, dividido por 4 vezes o raio, ok? E no segundo caso, já falei para você hoje, mas repito, eu tenho que perímetro é a soma de todos os lados. Se eu quero o chamado semiperímetro, eu divido por 2. E a área do triângulo que está circunscrito à circunferência vai ser dada pela multiplicação entre o semiperímetro vezes o raio dessa nossa circunferência, beleza? Só isso de fórmula de triângulo, né? Só é uma maneira de falar. São diversas fórmulas aí e dependendo do exercício você vai utilizar uma com mais frequência, tranquilo? Vamos continuar. Vamos falar agora da área de polígonos regulares para encerrar com a nossa circunferência. Bem, pessoal, vamos dar continuidade então. Vamos falar agora da área de polígonos regulares. Só que antes, o que é importante a gente lembrar? É importante a gente lembrar que um polígono regular é aquele que possui lados congruentes, ou seja, lados de mesma medida. Além disso, os seus ângulos internos também serão congruentes. E aqui agora vai aparecer para a gente uma informação importante, que é a nossa chamada apótema, que é um segmento que vai partir do centro do nosso polígono e vai formar 90 graus com o lado deste polígono, ok? Outra coisa importante é que todo polígono regular ele consegue ser inscritivo, ou seja, ele consegue ser colocado dentro da nossa circunferência. Vamos ver e vamos fazer exatamente isso com os nossos polígonos. Eu vou pegar a partir de agora um pentágono, ok? Então aqui eu já fiz até a nossa apótema, saí do centro, fui em direção ao lado e formei ângulo de 90 graus. E eu quero que você perceba o seguinte, esse pentágono ele consegue ser dividido em 1, 2, 3, 4, 5 triângulos exatamente iguais. Esses triângulos, eles possuem uma base valendo L, porque todos os lados são iguais, e uma altura valendo a apótema. Então, a gente consegue achar a área desse triângulo. A área desse triângulo, um triângulo apenas, é base vezes altura sobre 2. A base vale o meu lado e a altura vale a apótema, dividido por 2. Tranquilo? Se eu quero do meu pentágono todo, eu vou pegar a área de 5 triângulos, ou seja, eu vou pegar toda essa minha formulazinha e multiplicar por 2. Só que tem um detalhe, o que eu preciso que você observe? Que 5 vezes o lado, ou seja, este lado, mais este, mais este, mais este, mais este, nada mais é do que o meu perímetro. Se eu pego esse perímetro e divido por 2, eu estou trabalhando com o semiperímetro. Tranquilo? Vamos mais um exemplo para ver se você já tenha entendido aonde eu quero chegar. Vou pegar agora um octógono, ou seja, 8 lados aí iguais, né, porque é um octógono regular.
saí do centro, vim em direção ao lado, formei 90 graus, é a nossa apótema. E aí, repare que esse meu octógono, ele consegue ser dividido em 8 triângulos iguais. Triângulos estes que possuem uma base L e uma altura apótema. Isso é, a nossa área vai ser base vezes altura sobre 2, base lado, altura apótema dividido por 2. Só que eu não quero de um triângulo só, eu quero dos 8. Ou seja, eu vou pegar essa minha formulazinha e multiplicar por 8. Tranquilo? Muito fácil, né? Só que eu quero que você repare o seguinte, o que é 8L? É pegar o meu lado 8 vezes, ou seja, pegar o perímetro. Se eu dividir esse 8L por 2, eu estou pegando então o nosso semiperímetro. Ficou bem claro para você, né? Vamos generalizar, então? Então, generalizando, se o nosso polígono regular possui N lados, nós vamos ter que a sua área vai ser N vezes lado vezes apótema sobre 2. Só que tem um detalhe, o que é N vezes o lado? Perímetro, se eu dividir por 2, é o semiperímetro. Ou seja, a área de um polígono regular vai ser o seu semiperímetro multiplicada pela sua apótema. Então, o P é o nosso semiperímetro. Fácil, né? Espero que tenha ficado claro aí para você. A gente dá sequência falando das nossas circunferências ou os nossos círculos. Pessoal, para a gente encerrar então, acabei de falar para vocês os polígonos regulares, usei os slides para ficar mais fácil de você enxergar, e agora a gente encerra falando de círculo, setores circulares, segmento e também de coroa circular, para enfim encerrar essa aula, ok? O que eu quero que você observe? Quanto mais lados o nosso polígono vai tendo, mais próximo ele fica de uma circunferência, de um círculo. E a área de um polígono regular qualquer é dada por perímetro, ou melhor, semiperímetro, vezes a sua apótema. Acabei de te falar isso nos slides, beleza? O perímetro de uma circunferência nada mais é do que o seu comprimento. Então, o semiperímetro vai ser o comprimento dividido por 2. Então, vamos substituir aqui, ó. Nós temos, vou colocar no canto aqui para você, que o comprimento de uma circunferência nada mais é do que 2πr. Como eu estou trabalhando com o semiperímetro, eu vou trabalhar com o comprimento dividido por 2. Uma coisa que você precisa observar é que quanto mais lados a gente vai tendo, mais a apótema da nossa figura se aproxima do raio. Portanto, quando a gente, enfim, transforma a nossa figura em um círculo, a apótema vai virar o raio dessa figura. Então, a área de um círculo cancela 2 com 2, R vezes R dá R ao quadrado, a área vai ser dada por π vezes R ao quadrado, beleza? Então foi bom que a gente até lembrou da fórmula do comprimento da circunferência. Tranquilo? Isso aqui você já sabia, só foi uma curiosidade descobrir como chegar até ela, tranquilo? Então vamos lá, vamos usar o setor circular. Vamos supor que você pede uma pizza e ela vem fatiada em diversos pedaços. Caso você queira saber qual é a área de um determinado pedaço, de uma determinada fatia, nós estamos calculando a área de um setor circular. Importante, esse setor circular sempre vai ter que estar associado a um determinado ângulo alfa. E para a gente resolver essa área, basta uma regra de 3. A gente precisa, na regra de 3, colocar as mesmas informações embaixo da outra e do outro lado exatamente a mesma coisa. Ou seja, desse lado esquerdo sempre ângulo e do lado direito sempre área. Então preste atenção. Vamos supor que eu queira saber a área de toda a minha circunferência. Quando eu pego toda a minha circunferência, eu estou pegando 360 graus. E a área relacionada a ela, acabamos de descobrir, é πr ao quadrado.
Beleza. Agora, eu não quero pegar a circunferência toda. Eu quero apenas um setor circular, uma fatia dessa minha pizza. Essa fatia está relacionada a um determinado ângulo alfa. E esse ângulo alfa estará relacionado a uma determinada área de setor. Beleza? Fazendo essa regra de 3, eu vou multiplicar cruzado, a gente vai chegar que a área desse setor desejada é π vezes r ao quadrado vezes alfa dividido por 360, beleza? Então a gente vai ter que ter essa informação de alfa, ou porventura ele te dá a área do setor e você descubra o seu alfa, tranquilo? Muito fácil. Uma outra coisa que pode aparecer para você aqui, ao invés de 360, é aparecer 2π, pois ele estará trabalhando com radianos. Muito fácil, faltam só duas coisinhas e a gente encerra a aula de hoje. Enfim, no último quadro. Vamos lá. Faltou só segmento circular e coroa circular e a gente finaliza. Segmento circular, a gente vai ter um determinado setor circular e a gente vai passar uma reta de um ponto a outro que está sendo formado nesse arco. Então perceba, eu tenho o arco AB, só que eu vou passar uma reta, uma corda para fechar um triângulo. E eu vou pegar apenas essa parte de cima. Isso é o nosso segmento circular. Para a gente descobrir essa área, a gente precisa descobrir a área do setor inteiro e tirar a área desse triângulozinho que foi formado. Simples assim. Pode ficar tranquilo que no seu exercício você vai ter informações suficientes para descobrir a área tanto do setor quanto do triângulo. A gente descobriu aqui, hoje a gente mostrou mais de 3, 4 fórmulas de área de triângulo. Então, uma delas com certeza vai se encaixar nesse exercício, ok? E para a gente finalizar, a área da chamada coroa circular. O exemplo mais fácil de você entender é com uma moeda de R$1. Se você pegar uma moeda de R$1, você tem uma parte externa que é dourada e uma parte interna que é prateada. A coroa circular é a parte dourada. Para a gente descobrir essa área, basta que nós façamos a área da circunferência grande e tire a área da circunferência pequena. A área de circunferência é πr ao quadrado. Na grande, o raio vale rão. E na pequena, vale r'inho. Então vai ficar π rão ao quadrado menos π r'inho ao quadrado. Para ficar um pouco mais simples, o π você coloca em evidência. E aí você vai ter dentro do seu parênteses fatorado rão ao quadrado menos r'inho ao quadrado, ok? Foi um pouco extensa a aula, eu entendo muitas informações, mas eu espero que você tenha gostado e continue acompanhando. Um abraço e até mais!